Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amigos Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Vladimir Ortiz da Silva, a quem nós passamos a palavra. Quero dar o meu boa noite a todos, dizer que é com muito prazer que estamos aqui novamente. A Amigos, ela é um grupo, como diz o Amigos, um grupo de amigos que sempre, uma grande quantidade de tempo, foram colegas de trabalho e ao meio-dia almoçavam juntos. E a partir daquele período, que deve fazer mais de 30 anos, né, foram se tornando realmente parceiros, mesmo tendo discrepâncias de opinião, mas aqui no grupo se discute, mas jamais se chega, né, a vias de fato. Né? Vamos evoluindo, discutindo, acertando os caminhos. Antes da pandemia, nós tínhamos os nossos encontros ao meio-dia na Federação, no mínimo uma vez por semana, e, por motivos óbvios, agora, durante a pandemia, fomos obrigados a fazer os nossos encontros pela internet. E o ano passado, ainda sob a presença do Pressa, nós mantivemos uma periodicidade bem efetiva, mas com as discussões do grupo esse ano, a gente praticamente está reunindo uma vez por semana, e às vezes, quando temos palestrante, né, daí a nossa reunião apenas dos participantes do grupo, ela não ocorre naquela semana. Mas hoje, né, temos um momento especial aqui, onde teremos a participação do professor Edgar Roberto Kirchhoff, que discorrerá para nós sobre o livro do impresso ao digital. Professor, aqui o grupo é bastante heterodoxo ou heterogêneo, né? E a maioria normalmente é de pessoal das exatas, mas temos também o pessoal de outras áreas. Inclusive o Paulo Regis, né, que é seu colega, é advogado. Como temos outros advogados aqui entre nós, o Paulo e também o Fará. O professor Edgar Roberto Kirchhoff, ele tem graduação em letras, alemão e português, pela Universidade do Rio dos Sinos, a Unicinos. Tem graduação em teologia também, na Escola Superior de Teologia, mestrado em Ciências da Comunicação da Unicinos, doutorado em Linguística e Letras pela PUC, do Rio Grande do Sul, pós-doutorado em Estética e Biosemiótica na Universidade de Kassel, na Alemanha. Foi bolsista também em produtividade pelo CNPq, membro do CA de Ciências Humanas e Sociais da FAPERGS, editor da revista Textura e professor adjunto da UBRA como docente e pesquisador no programa de pós-graduação em educação e professor docente também no curso de letras da UBRA. Vejam que, né, estamos diante de uma pessoa que certamente nos trará, né, um desenvolvimento dos nossos conhecimentos bastante interessante. Então, professor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Obrigado você, Vladimir. Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, conversando com esse grupo de amigos. Admirável a iniciativa e, sobretudo, pelo fato de perdurar, né? Num tempo em que a gente está tão polarizado e muitas amizades estão se desfazendo, então vocês estão realmente, vocês são admiráveis enquanto grupo, né? E eu não poderia recusar um pedido do Paulo, né? Uma solicitação do Paulo, querido. Ele na verdade é meu colega na UVA, né? Mas ele esteve também na posição de aluno ali no nosso PPG, né?
Então, sempre uma pessoa muito participante, com muita contribuiu muito ali com o nosso programa, com as nossas pesquisas, né? Então é uma satisfação mesmo estar aqui com vocês. O Paulo, quando ele me perguntou sobre um tema de interesse, né, sobre o qual eu gostaria de falar, eu pensei, eu vou falar sobre o tema da minha pesquisa, aquilo que eu venho pesquisando com mais profundidade nos últimos anos, tá? E assim, a minha pesquisa ela tem focado nessa questão do livro, né, e sobretudo da literatura, essa passagem, né, dos meios analógicos para os meios digitais, né, as consequências disso, enfim. Como o Vladimir já deixou claro, né, que aqui é um grupo bastante heterogêneo e as pessoas são das exatas, então eu tenho uma apresentação, eu vou compartilhar com vocês, e eu vou tentar falar um pouquinho sobre o histórico do livro, mas a gente pode fazer isso de maneira informal, vocês podem me interrompendo. Eu particularmente não gosto do formato assim palestra séria, né? A gente vai, claro que eu vou trazendo os conteúdos, mas se vocês quiserem me interromper, conversar já na medida em que eu vou apresentando os meus slides, vocês fiquem muito à vontade, tá? Você sabe que quando eu apresentar aqui eu não consigo mais ver ninguém, né? Então, se alguém quiser se comunicar, tem que realmente usar a voz, certo? Então, deixa eu fazer aqui a... Agora está. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, tá, o tema da minha fala aqui é o livro, né? É do impresso ao digital. Então, quando a gente fala do livro, né? E a gente aborda a relação do impresso com o digital, no fundo a gente está falando da materialidade do livro, né? O livro é muito mais do que só a sua materialidade, obviamente, eu vou falar sobre isso, mas o digital ele colocou em destaque a materialidade, que era algo que estava naturalizado, né? O livro como uma entidade, vamos dizer, na sociedade ocidental, ele se instalou nesse formato de código já desde o século II depois de Cristo, né? Então ele tem quase 2.000 anos, ou, enfim, 2 milênios, né? Então a materialidade do livro ela estava absolutamente naturalizada para nós, algo sobre o que a gente não pensa, não reflete, né? Porque não tem necessidade de refletir. E, né, o livro funcionou sempre muito bem dessa maneira, né? Pelo menos desde o século II. Mas essa materialidade foi colocada em xeque com o advento das tecnologias digitais, né? Com a digitalização de tudo, né? Não é só dos livros, né? A digitalização de tudo. Então, a materialidade acabou se tornando uma questão a ser discutida, né? Antes de a gente falar da materialidade do livro, propriamente dito, né, a gente tem que lembrar que o livro, né, ele se caracteriza por ser um suporte de escrita, né? E antes da escrita, o que a gente tem a linguagem, né? E o primeiro suporte da linguagem oral, né, da linguagem verbal, a escrita é uma representação gráfica da linguagem verbal. Antes da escrita, nós tínhamos a própria voz, né? Vamos dizer assim, o suporte mais antigo, né, mais originário da linguagem, né? E o corpo, né? Então a gente tem aqui algumas imagens, dá para ver, né? Esse suporte nunca desapareceu. Tá? A gente ainda se encanta, né? A gente vê aqui essas crianças ouvindo uma contadora de história, né? E aqui também nessa outra imagem. Então a gente tem que lembrar que a voz ela nunca desapareceu enquanto suporte, mas com o advento da escrita, obviamente, a escrita ela fixa a linguagem, né? A voz é efêmera. Então, essa é uma grande diferença entre a relação entre a voz e a escrita enquanto suporte enquanto representação da linguagem, né? Bom, vamos falar um pouquinho dos primeiros suportes usados, né? O primeiro suporte, né, que a historiografia encontra, né, claro, eu não vou nem falar das cavernas, então, ali a gente não tinha propriamente
escrita no sentido exato da palavra, né? A gente vai ter ali imagens, representações visuais, talvez alguns pictogramas, videogramas, enfim. Mas representação de escrita mesmo a gente vai ter em tábuas, e depois nos livros que foram feitos de papiro e de peles de animais, né, que são os pergaminhos. Então aqui a gente tem, né, um exemplo, né, de como as tábuas eram extremamente usadas, né, principalmente referências disso, em escritos deixados pelos romanos, pelos gregos, né, que se escreviam nessas tábuas, e aí era reaproveitado, obviamente. Né? Mais tarde foi utilizado o pergaminho, né? Então ele permitiu criar esse formato, né, de rolo, que é um formato mais antigo, né, que nós conhecemos, né? E o rolo, o pergaminho, ele era um material caro na antiguidade, muito caro, né? Então, com o tempo se descobriu que dava para fazer essas folhas, né, de couro de animais, isso era bem mais barato, mais acessível, né? E aí surgiram os pergaminhos, né? Então esses dois materiais aqui eles concorriam, mas os primeiros livros de pergaminho eles também eram em formato de rolo, né? Então, aqui tem uma pequena referência, né? Os suportes da escrita antes de 1100 depois de Cristo eram a maioria manuscritos e tábuas, né? E eram os dois principais veículos para escrever na antiguidade clássica foram o papiro, né? Que eles chamavam de rótulos de volume. Eles eram usados para textos literários formais e conjuntos de tábuas de madeira ou de cera, inclusive. De cera porque era mais fácil de manipular, né? Que era chamado de tabulado ou códex. Então, isso aqui é muito importante. Né? Eles eram usados mais para usos informais e pragmáticos. Então, o papiro e o pergaminho, eles sempre eram para textos mais importantes, né? E para mensagens, recados, né? Textos mais pragmáticos, se usava principalmente o formato das tábuas, né? O que a gente vai ver, né? Vocês já devem está percebendo, né, que o livro que a gente que passou a se desenvolver mais tarde com o surgimento do papel, né, ele adotou o formato das tábuas, né? O livro adotou e o material do pergaminho e do papiro e mais tarde do papel, né? Foi o que acabou se instalando e permanecendo, tá? O uso do pergaminho se popularizou depois do século XII, principalmente, como eu disse, né? O pergaminho era mais barato, mais acessível do que o papiro. E a partir do século XV, né? Aí, sim, o papel com a modernidade, né? O papel começou a ser o veículo o material mais popular. O pergaminho e os papiros foram deixados de fora. E aqui nós temos livros a partir do século XV, né? Principalmente daí com a imprensa, né? Então, aqui vocês veem bem claramente, né? O formato da tábua, que a gente ainda chama de códice. Então, quando a gente fala em códice, a gente está se referindo a esse formato, né? E o material é o papel, tá certo? O Roger Chartier é um historiador, né, do livro, é um dos mais importantes, eu diria, e ele diz o seguinte, que a centralidade que o livro adquiriu na nossa cultura, né, ela não ocorreu assim de um dia para a noite, né? O livro nem sempre foi tão importante assim. Em sociedades ágrafas, né, a voz era muito mais importante do que o livro. O Platão tinha resistência contra a palavra escrita, né? Ele, em alguns momentos, ele se referiu, né, que a escrita ele era contra a escrita. Em alguns textos ele escreveu aqui no Gorgias. Ele dizia que a escrita iria prejudicar a nossa memória, por exemplo. Né? Então, é uma coisa antiga já. Quando surge uma nova tecnologia para a escrita, né, sempre tem pessoas que acham que aquilo vai trazer um malefício maior do que um benefício. Bom, mas o Chartier disse o seguinte, né? O livro ele se tornou importante porque ele reuniu 3 ordens distintas. A ordem das materialidades, ou seja, né, esse formato, com esse suporte aqui que se cristalizou para nós e a gente nem pensa mais sobre ele, né?
os conteúdos, né? Porque o Chartier vai explicar que os livros que você vai ter na antiguidade, os rolos, né? Eles eram miscelâneas, né? A ideia de que um livro traz um conteúdo único e acabado, que tem começo, meio e fim, é uma coisa muito recente na história do livro, né, e da escrita. A partir do século XIV, XV, né, que esse tipo de conteúdo vai ser visto como apropriado para um livro, e não simplesmente jogar um monte de coisa ali, como eram os pergaminhos. Os pergaminhos, muitas vezes, e mesmo os livros em formato de códice, né, mais antigos da Idade Média, eles também eram, muitos deles eram miscelâneos, tá? E os autores também. A gente vai associar o livro com a ideia de um autor, né? Como eu disse, isso é uma coisa muito recente. Os livros mais antigos, eles, como eles eram miscelâneos, eles não tinham muitos autores, e muitas vezes o autor não tinha uma centralidade, não se interessava tanto por quem escreveu aquilo, e sim pela importância daquele conteúdo. A ideia do autor como uma figura quase mágica, mítica, é algo que vai se construindo a partir do século XVIII e atinge o seu auge no século XIX com o romantismo. Tá? Bom, o Chartier disse o seguinte: o que o digital fez? O digital ele criou efeitos de desordem. Aquelas três dimensões elas levaram mais de 1000 anos para se sedimentarem e se naturalizarem. E o digital agora está desorganizando a relação do autor com a materialidade e com o conteúdo, né? Então, o Chartier disse o seguinte, que compreender o significado dessa tríplice relação é fundamental para compreender as transformações desencadeadas pelas tecnologias digitais sobre os livros na contemporaneidade. Pois é sobre esse conjunto de legados sedimentados que a textualidade digital vem lançar os seus desafios, ou, em todos os casos, que ela vem lançar os seus efeitos de desordem. Bom, aí a gente tem que entender um pouquinho, pelo menos, como é que funciona o digital. Né? Digital, vocês que gostam de latim, pelo jeito, né? Vocês deram o nome de amicus, né? Digital vem de dígitos, né? E quer dizer dedo, né? No digital, né? A informação, o conteúdo, ela é captada ou produzida, né? Na medida que a gente escreve direto no computador, ela vai ser codificada em forma de códigos binários. E estes códigos são transmitidos através da rede mundial de computadores e são decodificados pelos computadores. Né? E computador aqui em sentido lato, né? Qualquer máquina computacional, né? Um tablet, um e-book, né? Um e-reader, como ele diz. E o Manovich, que é um teórico das mídias digitais, ele diz o seguinte: todos os objetos dessas mídias digitais, sejam eles criados do zero em computadores ou convertidos, né, a partir de fontes de mídias analógicas, eles são compostos de código digital. Eles são representações numéricas, certo? E aqui a etimologia, que eu já falei antes, né? Os dígitos, né? Porque no latim, né, eram os dedos que eram utilizados para formar, ali a gente tinha uma representação analógica dos números, né? Os algoritmos que a gente usa agora são arábicos, né? Eles não são analógicos. Enfim, então aqui nós temos os dígitos. Bom, o que acontece com a escrita quando ela é produzida, adaptada, disponibilizada ou consumida através dos meios digitais? Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Um dos primeiros efeitos, né, que a gente pode dizer efeito de desordem, né, para utilizar o termo do Chartier, é a fluidez. Por quê? Porque o livro físico, ele é fixo, né? Aqui eu tenho um livro, né? Essas letras são fixas, elas estão em uma relação contígua com esse papel. Se eu rasgar o papel, eu rasgo a letra e não consigo mais ler. O conteúdo digital é fluido, né? Ele flui através, como ele, na verdade, ele está codificado, né? Você transmite esses códigos, e aí o aparelho, né, decodifica e o conteúdo aparece novamente para você na frente da sua tela. Tá? Aqui, como eu disse, né, o analógico, né, o livro físico, ele é fixo, né? A escrita ela está em continuidade em relação ao próprio suporte.
Aqui é uma descontinuidade, né, em relação ao suporte. Aliás, o suporte não importa mais, né? O conteúdo vai continuar reaparecendo, desde que ele permaneça gravado em alguma máquina, ele vai fluir pelos mais variados suportes, tá? E os gêneros digitais, o que acontece? Como você consegue codificar a escrita nos mesmos códigos que são usados para codificar qualquer outro tipo de linguagem, seja música, né, seja linguagens auditivas, sonoras, orais, visuais, enfim, a escrita ela começa a se mesclar, né, com aquelas potencialidades que são típicas dos gêneros digitais emergentes ou dos nativos. O que são isso? Ela se torna numérica, né? Ela se torna hipertextual, a escrita eu posso, né? Você abre a Wikipedia, né? Você tem ali os hiperlinks, né? Então, você tem hipertextos, né? Então, a escrita vai se tornando hipertextual. Ela se torna interativa, né? Eu posso interferir, né, naquilo que está no computador. Ela é conectada em redes, né? A gente escreve algo no WhatsApp, aquilo vai para o Facebook, depois vai não sei para onde, daqui a pouco está no YouTube, está não sei mais aonde, né? Então ela flui. E ela é virtual, né? Existe em estado não físico, não corpóreo, né? Ela permite criar simulações também, né? Gêneros, todos aqueles gêneros genuinamente digitais, né? Mobilidade, geolocalização, né? A escrita ela pode estar relacionada com o lugar onde você está, né? A realidade aumentada agora que está sendo utilizada é muito usado para isso, né? Você pode pegar a câmera e você aponta para um sensor, né? Um código QR e ele vai, se o restaurante tiver, ele pode te dar um menu ali, então você vai ter escrito todo o menu daquilo que está sendo servido, enfim, outras informações, tá? Os gêneros puramente digitais, genuinamente, né, são os motores de busca, os canais de multimídia, sites das redes sociais, plataformas de comunicação, os jogos, obviamente, né? É nesses gêneros que você vai perceber essa potencialidade semiótica, vamos dizer assim, do digital de forma mais forte, né? E a questão que mais afeta a escrita, como vocês viram, é a questão da desmaterialização. Então, se você tinha os livrinhos para criança, né? Eles são desmaterializados. Então, uma vez que você digitaliza esses livros, aí eles podem ser lidos numa grande infinidade de aparelhos, né? Por isso, esse autor, outro pesquisador do livro, que é o Cordon Garcia, ele diz que o suporte agora é qualquer dispositivo de leitura. Então, vocês vejam, para o livro físico, o suporte, ele define o livro, né? Agora, o suporte não importa, né? Se eu estou lendo o livro nesse computador aqui, ou no meu celular, né? Então, ele não passa de um elemento adicional, tá? Então, o que a gente pode dizer? Essa professora que é a Catherine Hayles, é uma grande estudiosa também da literatura digital, né? Ela diz o que aconteceu com os livros na era digital. Os livros todos são computacionais, né? E mesmo os livros impressos, um livro como esse, né? Eles são arquivos digitais antes de se tornarem livros. Essa é a forma como eles são compostos, eles são editados, eles são estruturados e eles são enviados para máquinas computadorizadas a fim de serem produzidos como livros. Então ela diz o seguinte, que eles deveriam ser adequadamente considerados como textos eletrônicos cuja forma final é impressa. Então mesmo esses livros de papel que a gente tem hoje em dia, eles são já produzidos de forma digital, né? Inclusive agora as editoras mais contemporâneas, elas têm aquele sistema de print on demand, né? Que você escolhe se você quer que seja impresso ou não o seu livro, né? Aqui ela fala que isso você vai perceber na literatura eletrônica, então são alguns experimentos, eu vou mostrar alguns para vocês, que eles tentam fazer o quê? Eles, esses experimentos, né, com literatura eletrônica, com escrita digital, eles partem do seguinte pressuposto: a escrita, como a gente conhece, ela está vinculada com esse suporte do livro.
e ela é fixa, né? Ela foi pensada para ser fixa, mas o digital não é fixo. E o digital tem todas aquelas outras potencialidades que eu mostrei antes, né? Então, existe a tendência de que os livros, e a escrita de forma geral, né, na medida em que ela vai acontecendo cada vez mais nos suportes computacionais, que ela vai agregar elementos, né, de interatividade, de virtualidade, né, enfim, que ela vai agregar elementos de movimentos, ela vai se mesclar com a visualidade, né? Então, a gente tem basicamente dois tipos de livros, né, que predominam hoje, né? A gente tem os livros eletrônicos estáticos e esses dinâmicos, que já estão incorporando aqueles elementos dos gêneros tipicamente digitais, né? Isso aqui, o pessoal diz que é uma questão de tempo. Alguns pesquisadores dizem que esses livros estáticos, eles são uma questão de tempo, que a gente não consegue, porque o digital consegue já desfazer isso facilmente, mas nós temos um apego de 2000 anos a esse formato, né? De um livro com páginas, com capa, né? Com sumário, numeração, um livro sequencial, linear, né? E para o digital, a coisa mais fácil que tem é imitar isso, né? Mas, aos poucos, o livro também vai se tornando dinâmico, interativo, intermídia, né? Esses livros digitais estáticos, eles são chamados de livros homotéticos, né? Pelos pesquisadores, livros digitalizados, alguns chamam de e-book, livros eletrônicos estáticos, e incunábulos digitais, né? Isso aqui também é do latim, né? Vocês gostam de latim, né? Os incunábulos, aqui eu tenho um exemplo, né? Eles eram, na verdade, quando surgiu a imprensa, no século XV, XVI, você já podia fazer os livros com os tipos móveis, né, do Gutenberg, usar a imprensa, enfim, e aí fazer isso em escala industrial. Mas as pessoas tinham um apego a esse formato, que é o formato, né, o códice, mas o códice no pergaminho e manuscrito, como ele era feito na Idade Média. E o que é um incunábulo? Um incunábulo, ele é um livro já feito com a tecnologia da imprensa do século XV, XVI, mas que imita todo o formato e estética do livro medieval. Então, esse livro aqui, ele parece que foi escrito à mão, né, mas não tem nada disso. Ele foi feito com a tecnologia de imprensa, né? Então, é bem interessante a gente ver que esse tipo de livro predominou lá pelo século XV até o século XVI. As pessoas não queriam abrir mão do formato dos livros como eles eram feitos na Idade Média, né? Aí depois, sim, aí esse formato aqui ele foi perdendo o chão, ele foi perdendo o terreno, e os livros acabaram tomando o formato que eles têm hoje, né? O Manguel, que é outro pesquisador do livro, ele diz assim, talvez seja útil não esquecer que a imprensa, apesar das óbvias previsões de fim do mundo, não erradicou o gosto pelo texto escrito à mão. Ao contrário, Gutenberg e seus seguidores tentaram imitar a arte dos escribas, né? E a maioria dos incunábula tem uma aparência de manuscrito. Tá? E o incunábulo, ele se refere né, ao tempo que os livros eram publicados na cuna, né? Incunábula. Contempla a infância da técnica moderna de produção de livros usando a impressão. Então, como eu disse, né, no século XV até o século... final do século XV, começo do século XVI, ainda havia alguns incunábulos. Bom, aqui eu já falei. Então, o que acontece, né, no digital? A gente vai ter cada vez mais essa fluidez. A gente tem plataformas de autopublicação agora, né? Qualquer um entra nessas plataformas aqui e começa a escrever um livro, ou vai colocando lá. Aí você dá um enter, né? A própria plataforma coloca aquilo dentro de um formato de livro, e inclusive já sobe para as livrarias virtuais com ISBN, capa, tudo. Né? Então isso está se tornando cada vez mais comum. Agora a gente entra nessas lojas virtuais, tem que tomar muito cuidado. A maior parte dos livros que estão lá são autopublicados. Eles não passaram por edição, por revisão, por nada, né? Muitos estão cheios de erros de português, enfim. Então nem tudo são pérolas. Isso aqui é um exemplo, né, de como funciona, né? Esse livro, que eu não sei se vocês ouviram falar, 50 Tons de Cinza, né? Ele começou numa plataforma de autopublicação, né? Uma moça, uma menina, né? Fez uma história meio, como é que eu vou dizer? Ela fez uma leitura desse... É uma série para adolescentes de vampiros, né?
que o vampiros são bonzinhos, mas eles se seguram, né, para não machucar as pessoas. E ela viu nisso uma metáfora, uma alegoria sadomasoquista. Então ela escreveu uma história sadomasoquista inspirada nisso. Ficou muito... Nossa, aquilo na internet virou um fenômeno, né? E aí os editores, agora eles vão lá na internet, quando eles veem um fenômeno desse, eles compram, né, a autoria, e acabou saindo no livro 50 Tons de Cinza, né, publicado. Depois virou até filme e tal. Outro fenômeno são as transmídia, né, são as narrativas, elas muito no contexto corporativo acontece muito, né, a história nasce, um livro ele faz sucesso, ou numa série, ela faz muito sucesso, dali a pouco você vai ter a animação explorando parte daquela narrativa, você vai ter um joguinho explorando parte daquela narrativa, então vai se expandindo através de mídias, né? Tem um exemplo. O Harry Potter foi um caso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, então, dos livros mais dessa passagem assim, que está acontecendo com o livro, né? Alguns experimentos, os livros que eu já mostrei antes, né? Os livros mais usados são para esse tipo de experimento são os livros infantis. Livro para adulto ainda menos, né? Então a gente vai ter, por exemplo, vários livros interativos, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, não sei se vocês conseguem ver ou ouvir. Então esse ali é o livro impresso, né? Ele já tinha, né? Como ele era para criança, ele já tinha esse formato diferenciado. E aí esse livro no digital ele ficou assim. Aqui é importante perceber que sim, está fazendo de forma automática, mas é a criança com o dedo, né? Ela desliza e aí ela vai formando essas composições, né? Aqui nós temos um outro exemplo de um livro infantil também, né? Que faz uso de tecnologia digital, da linguagem digital. Então aqui é com o dedo, você vai dando zoom e aí o livro vai se abrindo, né? E aí você vê as imagens estão animadas, tem som. Isso tudo a criança vai mexendo com o zoom. Tá bom. O que eu fiz agora aqui. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado, só um pouquinho. Senão vai começar tudo do zero. Bom, tá, eu sabia. Vamos ver. Tá, então, dando os exemplos para vocês. Aqui, esse é um outro livro interativo. Apresentação de slides, apresentação do slide atual. Achei. Aqui é um outro livro infantil, né, que também já está adotando esse formato interativo, né? Então, tem música, né? A criança com o giroscópio, né? Ela vai mexendo e aí ela, para derrubar ali os bichinhos, os frutos da árvore, ela tem que chacoalhar. Aqui ela tem que gritar para acordar esses bichinhos, né? Então ela interage através do som. Tá, esse é um outro exemplo, né? E aqui nós estamos entrando agora, a tecnologia mais recente são essas tecnologias imersivas, que se chamam, né? Tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de realidade virtual. A criança imerge no livro, né? Ela coloca os óculos, né? E para nós aparece assim, mas esse fenômeno aqui chamado estereoscopia, ele dá a ilusão da tridimensionalidade, né? Então a criança está vendo como se ela estivesse dentro desse lugar aqui.
Tá? Então, esse tipo de tecnologia está sendo utilizado para fazer livros, né? Aqui é um exemplo de um livro infantil de realidade aumentada, mas aqui você não vai ter a experiência, né, da realidade aumentada, porque ele está mostrando fora do óculos, né? Você tem que estar com ele realmente grudado. Aqui dá para ter um pouco a vivência. Aí, se você foca, né, no passarinho, sai um bichinho ali de trás. Para onde você olha com óculos, né? É como se você estivesse dentro desse lugar aqui, né? Vivendo isso em 3D e 360 graus. E aqui nós temos aplicativo de realidade aumentada, né? Então, também a história ela acontece no aplicativo e a criança vai colocando as personagens, elas vão para o espaço que está sendo ocupado pelo leitor. Os personagens conversam com o leitor. É, essa é a experiência que a pessoa tem lendo esses livros de realidade aumentada. Tá, que vocês já tiveram. E aqui tem livros com realidade aumentada. Aí é parecido com os aplicativos, mas é o livro que tem marcador, né? Então, com o celular, você colocando o celular sobre o livro, né? Então, vai haver animações, você vai ter experiência sonora, né? O livro se torna animado, vamos dizer assim. Então, e era isso que eu tinha trazido para vocês, porque eu pensei, não vou falar uma hora inteira, né? A gente pode conversar um pouquinho e trocar. Eu imagino que vocês podem ter ficado curiosos em relação a alguns dos formatos, algumas das coisas que eu trouxe, né? Então, a gente pode conversar um pouquinho agora, se vocês tiverem. Vai até que horas mesmo? 7h30, né? Isso. Eu tenho ainda uns 15 minutos, 20 minutos para conversar um pouquinho. Eu sempre gosto de fazer essa troca e interagir também com o pessoal. E o Vladimir? Bom, então, eu não estou localizando o Vladimir. Eu acho que ele saiu ou caiu. Bom, então nós, professor Edgar, nós vamos passar a palavra ao Eduardo Fará, que está inscrito aí. Com a palavra, Eduardo. E somente gratidão pela sua excelente palestra, aliás, está me ouvindo bem? Eu estou com um fone novo aqui. Sim, estou ouvindo. Pois é. Ao encontro, eu sou um cara que leio tanto o digital quanto o analógico, eu gosto dos dois, tem livro que tem os dois perfis, mas, na verdade, eu queria me remeter a Schopenhauer e tantos outros. Quando falou da escrita de Gutenberg, eu me lembrei de Lutero e a importância da escrita da concepção humana. Mas eu, como descendente de árabe, tenho que decidir que os algarismos, né, vieram dos árabes, né? Vieram, sim. E o meu lado germânico também é muito positivo na questão da linguagem. Então, ele pergunta, professor, nessa disrupção que nós temos no mundo de hoje, eu que sou pai de 2 crianças e que já estão, uma pegou um pouco mais da analogia, analógico, o outro mais a questão da digitalização do mundo. Como
permeabilizar, no caso, a gente que eu sou eu até vou falar da minha experiência como piloto. Eu era um piloto analógico, a gente voava as aeronaves com dados magnéticos, com Piloto informação. de avião. Sim. Legal. Desculpe, essa é outra coisa errada da linguagem. Não existe piloto de nada, a não ser quem navegue. Que até que aquela criatura da Rede Globo falou em piloto, é como se fosse dirigir. Sim. E em Portugal não se fala piloto, fala corredor. Em alemão, em inglês, racer, whatever. Pilotar é navegar. Piloto de navio tem, que traz o navio para atracamento. Aí a linguagem, eu insisto, o que se fala, o que se diz, a densidade semântica. Então, eu sou assim, um apaixonado pela leitura, então eu fico em dois mundos, no digital, tem livros que eu compro lá, que eu tenho que clicar no QR Code, daí o cara me remete para outra página. Uma loucura, né? Lendo um livro e tendo que se fotografar com QR Code para poder entender o que o cara quer dizer. Mas eu queria tratar sinteticamente o seguinte: a linguagem escrita proveio da contabilidade. O senhor sabe bem disso, né? Sim. Quem inventou os números foi para... Os mais antigos que foram achados, sim, eles eram... não era para dizer que o cara amava o outro, era para dizer quanto é que eu devia, né? Em questão de quanto é que eu te dei, quanto é que tu me deve, é questão econômica, né? Mas eu gosto de falar nisso, porque economia, para mim, não é ciência. Com todo respeito àqueles que pensam diferente. Mas como nós somos do mesmo meio, quer dizer, a filosofia, para mim, é a minha mãe, ontológica, mas eu sou graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, que sucintamente é direito, que eu diria que não era direito, mas nem justiça, eu lhe perguntaria, professor, qual é a sua percepção? Eu, como leio jornal, tanto digital quanto o papel, que é ontologia, né? Que vocês pegam um jornal, você lê um jornalzinho de manhã. O que o senhor acha que a humanidade vai construir em cima dessa percepção da digitalização do mundo? Ou seja, a gente não tem como digitalizar o sentimento, né? Eu acho que a gente pode colocar em ideias mais propensas em teorias matemáticas, mas eu não consigo isso. O senhor acha que essa digitalização vai tornar a pessoa humana menos sensível? Nós vamos ter uma percepção mais afastada da linguagem, da questão do autor? Por exemplo, eu quero só terminar com Gabriel Garcia Marques, que dizia que não é escritor, ele era um contador de histórias. Ele pergunta, nós somos contadores de histórias ou somos autores de escrita? Eduardo, prazer te conhecer, já vi que tu é leitor, é ligado, né, em um monte de coisa, tá? Eu não sei se a gente ouve mais algumas perguntas e daí eu faço, ou a gente vai fazendo de uma a uma, qual mais prefere? Eu acho que talvez a gente faça os questionamentos e depois tu responde global, não sei. Porque essa pergunta do Eduardo é uma pergunta extremamente ampla, né? Se eu for assim, só essa pergunta, a gente vai ficar aqui até as 9. Então, vamos ver. Vamos ver, talvez algumas possam se encontrar com a dele, né? Eu peço desculpa, porque a minha internet deu uma queda aqui e eu saí fora momentaneamente. Mas o Paulo Reis levantou a mão. Paulo Reis, está com a palavra. Não. Obrigado, Vladimir. Professor Edgar, no início, as pessoas precisavam até conhecimento de latim, né? Para dominar a literatura. Né? Com a evolução dos tempos, como o senhor bem mostrou, nós hoje chegamos a um ponto em que se mistura a letra com a imagem e passamos a ter uma imagem em movimento. Então, a sensação que eu tenho é uma banalização cultural, ou seja, as pessoas hoje têm muito conhecimento, mas aquela cultura de raiz, aquela cultura básica, ela está sendo aniquilada, porque nós hoje temos uma quantidade de informações, mas nós não temos uma base cultural. Como é que o senhor enxerga isso? Será que esse processo que nós estamos, essa evolução, ela não vai banalizar a cultura de raiz? Essa é a pergunta, por favor. É uma pergunta que está próxima também da questão do Eduardo, né? Que ele pergunta assim,
Qual é o futuro disso tudo, né? Exatamente. Professor, quando nós discutimos sobre a sua palestra, eu comecei a me indagar, né? Sobretudo no aspecto mais comparativo, relacionando o Brasil com outros países em termos de leitura, né? Eu tenho meus netos que estudam por força de trabalho, minha filha e o marido dela moraram no Chile, moraram na Argentina, agora estão na Colômbia. Então, eles tiveram uma educação, estão tendo uma educação nesses outros países. E eu comparo até, mesmo no litoral, pego o litoral de Santa Catarina, eu vejo as pessoas que lá vão, tá, para turismo, que eles têm, tanto nas minhas viagens visitando, e também em outras viagens internacionais, eu percebo que as pessoas desses outros países eles têm um envolvimento com leitura muito maior do que nós. Tá? Dos meus netos lá, não tenho nem a menor dúvida. Diante desse questionamento que eu próprio me fazia, eu fui atrás, né, de buscar algumas informações para hoje e busquei uma pesquisa de retratos da leitura no Brasil, que feito pelo Instituto Pro Livro, e eles fazem a cada 4 anos, né, pelo que eu verifiquei, e a última foi efetuada em 2019 até janeiro de 2020, ou seja, até antes da pandemia. Né? E isso aí eles têm a parceria, ou tiveram ali, do Itaú Cultural. E nessa pesquisa, ficou claro ali que a percentagem dos leitores, mesmo antes da pandemia no Brasil, havia caído naqueles 4 anos anteriores de 56% para 52%. Ou seja, já vinham caindo. Né? Já os não leitores brasileiros, que são acima de 5 anos de idade, que não leram nenhum livro nos últimos meses daquele período ali, nem mesmo em parte dos livros, representavam 48% da população. Então, veja, né, a quantidade de pessoas que não pegam nada, não pegam qualquer informação de livro. E as maiores quedas, isso aí que me chamou a atenção, seriam das pessoas com ensino superior, passando de 82% em 2015 para 68% em 2019. E entre os mais ricos, o percentual é mais elevado ainda. O distanciamento é de 11%, de 9% para 67%. Os fatores que a coordenadora da pesquisa, Zoara Fala, talvez a senhora conheça, os fatores que ela levou, ou que considerou, foram coisas que o senhor deu enfoque aqui, né, das relações de leitura, né, com a evolução, que ela levou a conclusões de que a internet e as redes sociais são fatores que têm influenciado essa diminuição da leitura aqui no país. Porque essas pessoas, as pessoas que antes liam, elas estão usando o seu tempo, que seria de leitura da literatura pelo prazer da própria leitura, eles estão utilizando esse tempo livre em redes sociais. Eu vejo por mim próprio. Né? Isso aí é real. Outro aspecto também que ela refere é o fator do custo dos livros. Tá? Além da falta de bibliotecas e principalmente a falta, essa aqui que eu achei mais interessante também, de incentivos à leitura. Tá? Então, praticamente não existe incentivo, porque quando é em família, no caso, né, famílias de classe alta, de nível superior, até é possível que haja incentivo na família. Quando o senhor estava apresentando aí a questão desses nova forma, né, aí eu fiquei em dúvida se era leitura ou era vídeo, né, esses novos
novos formatos, né, disponíveis para as crianças, né? Porque isso aí também, na minha opinião, até, não sei, né, como leigo, pode até prejudicar, porque começa a se envolver em desenhinho, leitura mesmo, vai se afastando, né? Então, mas referindo, né, dessa pesquisa que eu percebi, que no nível superior o incentivo pode ocorrer, né? Tem disponibilidade, tem recurso, muitas vezes o pai ou a mãe leem, então vai levando, né, de pai para filho. Mas o grande problema, e quando o senhor apresentou, eu comecei a pensar também, é em famílias mais vulneráveis, né? Que quem é que vai exercer esse papel? Né? Esse papel tem que ser exercido pela escola, porque as famílias não têm estrutura. Esses equipamentos que o senhor apresentou no final, né? Isso aí deu para se verificar agora nesse período de pandemia, né? Que as classes menos favorecidas, os estudantes, perderam os 2 anos inteiros, né? Eu não tinha disponibilidade de internet. Então, eu vejo que a única maneira, né, de tentar equacionar isto é levar educação e leitura de forma sincronizada e democratizar o hábito de leitura na política pública brasileira. Porque, se a gente examinar, né, as percentagens de leitura, a diferença de livros que nos países, né, fora o Brasil, as pessoas leem por ano, comparado com o nosso, aí dá uma diferença significativa. Então, mais do que pergunta, né, foi aproveitando a sua palestra, verificar, né, algumas questões, né, que foram colocadas e de que forma a gente pode levar para o futuro. Muito bom, muito obrigado, Vladimir, e assim, pelo teu cuidado também, né, empenho de buscar pesquisas do Retrato do Brasil, né, então, muito obrigado aí pelas tuas considerações. Eu vou comentar, então, eu acho que a pergunta do Eduardo, né, e também os comentários dele, tem bastante a ver com o que o Paulo colocou, né, porque o Eduardo focou na questão do que vai acontecer, né, a questão do futuro, qual é o efeito disso sobre nós, sobre a sociedade, enfim. E o Paulo referiu a uma perda, né. O Paulo, na verdade, já está dando uma espécie de uma resposta, ele está vendo isso como ele está vendo efeitos de perda, né, a gente estaria perdendo algo com isso aqui, né? Não ganhando. Então, assim, o que eu vou dizer? Antes de dar a minha opinião, né, a primeira coisa que as pessoas perguntam, que todo mundo pergunta é isso, né? Porque isso é normal. Assim, quando a gente estuda a história do livro, e do livro na relação com as tecnologias, né, de comunicação, a gente percebe que isso sempre ocorreu. Por exemplo, quando surgiu a imprensa, também havia, né, as pessoas muita gente ficou horrorizada com aquilo, o fato de poder replicar livro assim. O livro era uma joia, né? Ele levava muito tempo para ser feito, para ser confeccionado. E de repente você inventa uma tecnologia que permite, né, que permite simplesmente propagar livro de qualquer jeito. Mas a gente vai ter isso de uma forma mais violenta quando começaram a surgir daí as tecnologias eletrônicas, né? O rádio. Então, a mesma coisa, né? As pessoas, houve sempre reações muito negativas, né? A televisão, então, nem se fala, né? A televisão, ela iria acabar, né, com a leitura, ela iria acabar com tudo. Aí depois os formatos populares, né, o gibi. Tem um livro muito interessante, uma Guerra dos Gibis, ele trata exatamente assim, ó, toda essa pânico que gerou a popularização de gibi entre a população jovem, né? E o pânico, sempre essa coisa, não, estamos perdendo algo, né? Assim, na pesquisa séria sobre essas coisas, as pessoas costumam ser cuidadosas para
né? Porque a gente você pode ter opinião, né, baseada em cima, mas para a gente proferir algo assim, se está realmente acontecendo uma perda, se não está, se a gente está tendo ganho, você tem que ter pesquisa que embase isso, né? Por exemplo, esses livros, né, que o colega aí disse que não sabe nem se a leitura, se estão vendo desenho, se estão brincando, se estão lendo, né? Tem muito pedagogo fazendo pesquisa em escola, né? Então eles levam o livro no formato impresso tradicional para as crianças e levam esses livros digitais, interativos, fazem atividades com os dois tipos e depois aplicam testes, né? Para ver, então. E aí os resultados eles até agora são muito heterogêneos, assim. Né? Alguns resultados mostram que as crianças, quando estão com esses livros interativos, elas retêm menos informação. Depois, quando você faz perguntas sobre a história, elas sabem responder menos do que em relação à atividade que elas fizeram com o livro impresso, né? Mas aí eles dizem que isso tem a ver com a qualidade do livro. Se o livro ele é feito, né, de uma forma muito mais como brinquedo mesmo, se ele não tem um conceito artístico, literário, no projeto de design, aí vai levar isso. Mas se o livro for bem projetado, não vai acontecer isso. A minha visão, eu acho que se a gente vai ter perdas ou vai ter ganhos com esses formatos e com esses suportes, vai depender menos dos próprios formatos e dos próprios suportes, e mais do tipo de política de uso que a gente, enquanto sociedade, promover para esses formatos e para esses suportes. O que eu quero dizer com isso? Todos os formatos novos que surgiram a partir de tecnologias novas, eles mostraram que são incríveis. As pessoas ficam em pânico, mas quando elas se acalmam, quando aquilo é utilizado, né, o rádio é uma coisa maravilhosa. Né? Inclusive, né, tinha as telenovelas, tinha muita coisa interessante que foi feito lá de qualidade na época. A televisão também. O cinema, né, os intelectuais da época, lembra a Escola de Frankfurt, eles tinham um horror de cinema, né? O Russell escreveu textos assim, dizendo que o cinema ia emburrecer a população. Hoje, dificilmente alguém vai dizer que o cinema não é arte, né? Existe cinema, você pode fazer arte com o cinema. O que eu acho que está acontecendo? Eu acho que a gente não se preocupa com a política das tecnologias digitais e dos novos suportes. A gente tem uma visão determinista. A gente acha que é o próprio suporte que faz mal, que é o próprio livro digital. Ele é interativo. Bom, a Wikipedia é interativa, ela é super útil, né? O fato de ser fluido é maravilhoso, né? Porque ele me dá muito mais acessibilidade. Eu tenho milhões de vantagens nesse suporte. Agora, o que está acontecendo? Todo o desenvolvimento das tecnologias digitais, ele está acontecendo dentro de 5 grandes empresas, que são DeFi e Big Tech. E elas é que definem o jeito como isso é feito. Né? E apesar de elas terem retórica, assim, de que querem melhorar o mundo, né? A Google, a Microsoft, você vai ler lá, né, as propagandas da Apple, eles estão só fazendo bem para a humanidade. Né? Elas são empresas, né? E elas estão interessadas em lucro. E essas tecnologias são muito poderosas, essas linguagens digitais são muito poderosas. Se elas são usadas só para isso, elas podem causar muito dano. As redes sociais, por exemplo, elas viciam porque elas são programadas, né, a partir de algoritmos. Vocês são da matemática, das exatas, que vocês vão saber isso melhor do que eu, né, para gerar conflito. Porque eles fizeram estudos, a partir de psicólogos, eles mostram que como eles vivem de captação de dados e depois eles vendem esses dados, é assim que eles fazem o dinheiro deles, quanto mais tempo você fica ali dentro, mais dados se geram, mais lucro elas fazem. Então, eles pensam assim, o que eu faço para as pessoas ficarem mais tempo? Uma das coisas que se descobriu, as pessoas ficam mais tempo quando elas ficam brigando lá, discutindo, querendo convencer, né? Então, essa polarização, isso é produto, se está nas mãos, isso é uma decisão de uma empresa, né?
A Google também, né? Essas empresas estão definindo como que essas tecnologias digitais vão ser usadas para produzir os novos suportes de leitura. E aí, respondendo à pergunta sobre leitura, né? Nunca se leu tanto na história da humanidade, nunca se escreveu tanto como agora. Isso parece que vai contra aquilo que o colega falou, né? Na pesquisa do retrato de leitura. As pessoas não estão mais lendo livros físicos e elas não leem livros no sentido, né, tradicional lá do Chartier. Mas elas leem o tempo todo e escrevem o tempo todo. Pessoas que não escreviam nada, agora pelo mesmo WhatsApp elas estão escrevendo, né? Então, eu acho que o suporte e a tecnologia em si, eles são incríveis, eles têm um potencial assim, maravilhoso, mas a gente entregou tudo na mão de 5 empresas e não liga o que eles fazem. E a gente acha que isso acontece assim, natural. Não, não é natural. Eles definem que tipo de... Eles estão definindo de que maneira que a escrita vai continuar sendo utilizada pela humanidade, né? E eles não têm interesse em levar adiante a tradição literária, pensar em criar e propagar novas formas artísticas. Dá para fazer arte com essa linguagem digital. Dá e é feito, existe, né? Você vai achar, né, coisas incríveis, coisas maravilhosas, mas não é isso o que prevalece, infelizmente. Então, a minha preocupação não é com as tecnologias, não é com o suporte, não é com o fato de ter imagem, de ter som. A minha preocupação é com as políticas, né, com as políticas de regulação, né, de quem detém, de quem realmente comanda, coordena, né, o modo como isso acontece. E nós estamos nas mãos de 5 empresas norte-americanas, não são nem brasileiras, que captam dados, captam nossos dados, usam esses dados, né, para todo tipo de fim, né? Então, não sei se eu respondi, né? Mas eu acho que o que vai acontecer vai depender do que a gente fizer. Não está na tecnologia em si, não é o livro em si, não é a televisão, não foi o cinema, né? Se você usar a televisão para fazer um monte de programa idiota né, e só isso, bom, enfim, né, você usar o cinema só, né? Agora você pode fazer arte com o cinema, você pode usar a televisão para coisas incríveis, e ela e foi usada, né? Então eu acho que é muito isso, política de cultura, política de leitura, ela tem que levar em consideração esse novo cenário, esse novo contexto, e ninguém discute isso, né? Está solto, né? E enquanto isso está solto, quem define isso tudo são 5 empresas, e elas vão sempre fazer aquilo que acharem interessante para que as pessoas fiquem lá usando as suas plataformas, porque assim elas captam mais dados e fazem mais lucro. Não sei se eu não sei se eu decepcionei o Eduardo com a minha resposta, né? Mas eu não tenho como dizer o que vai acontecer. Vai depender muito realmente daquilo que a gente fizer enquanto política mesmo. O Eduardo está querendo... Ele quer falar, né? Tá com... Desculpa. Na verdade, eu quero mais escutar do que falar, mas sou obrigado, por força do meu pensamento humanístico, pensar o seguinte: a gente concorda que existe um controle econômico, vamos dizer, de empresas, mas há utopias também ultrapassadas que tentam controlar essas informações, como assim a Igreja tentou na época de Lutero. Vou chegar bem nesse ponto. Quando Lutero começou a propagar suas teorias, suas teses, a Igreja Católica publicou em 1545, não sei se a data está correta, logo em seguida, uma preocupação que isso aí podia desordenar o mundo. Imagina, um cristão poder ler a Bíblia e ele interpretar por si própria a percepção. Vamos tentar trazer para um mundo bem prático aqui, que todos não estão familiarizados, mas a aviação. Eu sou piloto profissional e voei aviões analógicos e digitais. Eu vou chegar à conclusão seguinte: digamos que a linguagem seja o avião. Tá? O avião é a linguagem. Vai depender de quem pilota essa linguagem que vai interpretar. Por exemplo, tem pessoas que podem ter, inclusive, altos cargos públicos, altos interesses econômicos, e serem os beócios intelectuais. Então, a inteligência não está no dinheiro mais.
Essa vulnerabilidade que fala econômica, eu me preocupo com outra vulnerabilidade intelectual, porque pessoas ocupam cargos e funções sem a competência para isso, como o nosso querido Paulo falou. Então, se o aviador não tem a capacidade de pilotar a aeronave sem os sistemas, ele vai morrer. Então, se nós compararmos isso à linguagem, à cultura, vai depender do ser humano. Então, a gente voltar para o indivíduo, a gente rompeu isso aí com os gregos, achavam que era o cosmos, aí teve gente que pensou, não está no cosmos, está em ti, tu que tem que resolver essa situação, né? Assim que fala a filosofia. Então, ao encontro disso, eu digo, no mundo digitalizado, a informação vem para ti, eu que tenho que bater a bola e saber se presta. E, para isso, eu tenho que ter cultura, educação, tem que ter os princípios. Então, com todo respeito, não é a digitalização que vai tornar o mundo burro. O mundo é burro que escolhe coisa errada. Quer dizer, eu acho que eu sou um liberal por natureza, um liberal no sentido técnico, econômico até que não, porque um liberalismo econômico dando o que dá hoje. Então, eu penso o seguinte, eu vou me filiar a Michael Sandel, que fala a meritocracia tem seu lado bom e seu lado ruim. Então, eu tenho buscado a leitura, eu acho que, eu nunca li tanto como estou lendo agora. Eu vou dormir com um livro digital, acordo com um livro analógico, o jornal, o New York Times eu leio online, o Jornal do Estado de São Paulo eu leio online, a Zero Hora eu leio no papel. Quer dizer, eu procuro informação, mas quem vai discernir, quem vai comandar, sou eu. Então, eu acho que a educação de hoje é tornar as pessoas, as crianças, os jovens, capazes de interpretar o que é dado, mas não dizer o que tem que ser visto. Um bom professor não é quem o professor mostra onde é que ele tem que olhar, não é assim? Ó, olha para cá. Esse é o verdadeiro mestre. Agora, quem tu vais olhar, és tu que vai interpretar. Ao encontro do que você falou hoje, eu fiquei muito feliz, porque aprendi coisas que eu nem sabia, mas numa conclusão de um pai, de um cidadão, de um militante na cultura, eu acho importante que a gente pense o seguinte: a reconstrução do mundo vai depender da capacidade de interpretar os fatos. E não é um governo, não é uma política que vai dizer que tu tem que interpretar, isso aqui que está certo. O certo e errado vai depender da boa vontade, que está lá em alguns escritos antigos. A boa vontade daquele que preserva a sua capacidade, os seus talentos em prol da humanidade. Muito bem. Seria o Flávio Presser quer fazer uma questão também? Professor, vamos... Sim, rapidamente. Primeiro aí, meus parabéns ao Edgar, foi ótimo, porque uma das coisas que Amigos traz é a oportunidade de a gente tomar conhecimento, né, de questões que, às vezes, o dia a dia não nos permite, né? Então, isso nos dá mais conhecimento, enfim, e uma certa satisfação intelectual, assim. Enfim, pegando um pouco daquilo que tu disseste, Edgar, eu quero dizer que a característica, para mim, mais fundamental desse sistema de leituras eletrônicas hoje é a questão da fluidez que tu salientaste, né? E eu ligo isso à questão da volatilidade, né? Hoje você tem muitas informações, né? E essas informações, grande parte delas são descartáveis, né? Os livros não são, os livros de papel não são, você guarda, né? Agora, os livros que você lê através de processos eletrônicos, né, como os e-books, né, eles, de certa forma, são descartáveis, né? Você lê e pouco você retorna, né? Você renova isso, né? E eu quero dizer assim, ó, fizeram uma pesquisa, não, na verdade, assim, quanto tempo cada mídia levou para ter 50 milhões de usuários, né? O telefone, 70 anos, isso em anos, o telefone 70 anos, o rádio foi 37, né? A televisão foi 13, e a internet foi 5. Então, eu quero dizer que esta forma também de você, porque não vai sumir o livro de papel, né? Mas essa forma de você ter alternativas, elas são mais democráticas, né? Você tem acessos mais rápidos, né, à informação, enfim, e também a preço, né? Você tem custos menores. Então, assim, eu realmente, da conversa que tu fizeste, né, eu acho que o importante é mostrar que realmente tem essa fluidez que é decorrente da volatilidade, né? Então, seria só uma consideração. Muito obrigado, Flávio. Está contigo a palavra.
o que eu sou, o Eduardo, eu concordo plenamente contigo, né? Acho que sim, a formação é fundamental, né? Mas formação é uma questão de política de Estado, né? Então, eu acho que formar para as mídias, né? E a manipulação, eu acho que não é assim tão simples assim, que você escolhe, que você vai, porque na verdade o sistema de mídias digitais ele não funciona, ele é extremamente complexo o jeito como ele funciona. Existe uma manipulação intrínseca ali que ela é feita por algoritmos, né? Quando eu entro no Google, as coisas que aparecem foram decididas por mim, não veio aleatoriamente. E isso, a minha formação tem que me fazer entender, inclusive. Quando eu entro no Facebook, começa a aparecer, enfim, coisas políticas, ou para me irritar, ou para reforçar aquilo que eu já penso. Isso são algoritmos, porque aquela plataforma está programada, né? E isso tem efeitos sobre as pessoas. A gente vê que tem efeitos, do jeito como esses algoritmos são usados, né? O Google, por exemplo, o Facebook vendeu a base de dados dele para uma empresa britânica chamada Analytica, e os caras usaram aquilo para espalhar fake news para leitores indecisos contra a Hillary Clinton, e isso influenciou certamente na eleição do Trump, né? Então, assim, essas coisas, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma sistemática, eu acho que a gente tem que educar para isso. As pessoas têm que entender, eu não acho que a gente tem que dizer para elas como elas devem interpretar aquilo que vem, mas elas têm, para mim hoje, uma educação de qualidade, educação para esse mundo tecnológico que está surgindo, nós temos a obrigação de ensinar a garotada a entender como que aquilo é montado, a entender a lógica de algoritmo, entender que as coisas não vêm de forma aleatória, entender que as coisas que caem no meu WhatsApp tem um motivo para cair ali, né? Enfim, e existe sim muita manipulação, né? Eu acho que e as pessoas, elas são, se elas não têm uma formação, né? Eu concordo com o Eduardo plenamente, a, a saída, a única que existe é a formação, a educação, né? E isso para mim é um projeto de Estado, isso é um projeto político, né? É um político nesse sentido, brigar por isso aí, né? Entender. Aí eu fico menos, aí eu vou ter mais condições de ver o que eu faço com aquela informação que caiu. Não, isso aqui é um algoritmo. Ele está querendo me provocar esse Facebook aqui, porque eu estou muito paradinho. Ele começou a jogar coisa da minha visão política contra, que eles sabem, já está mapeado lá. Se você curte muita coisa de uma determinada visão política, eles sabem, tu já foi mapeado como pertencente a um grupo X, né? Aí está muito quietinho, eles têm estratégias. Vamos jogar uns troços da outra visão política para ele, ver se ele se anima ali, fica irritado, dá uns likes, dá uns dislikes, faz uns comentários, e ele volta aqui a interagir nesse. Então, existem muitas formas de manipulação, né? E eu acho que é fundamental a gente ser educado hoje, e não é simples. Isso, para mim, é um projeto de política pública, né? Política educacional. Né? Nesse sentido que eu estava falando, que é uma questão política. Mas, enfim, e o Flávio, concordo, né? Eu acho que sim, é muito democrático, desde que as regras do jogo sejam claras para todo mundo, né? Eu quero saber os algoritmos do Google, eu quero saber os algoritmos do Facebook, né? Porque eu quero também ter o poder de decisão do que vai cair para mim na hora que eu estou aí, né? Que eu estou aí querendo ler alguma coisa, aparentemente aleatória, mas não é aleatória. Então, não sei, pessoal, se eu respondi as perguntas, enfim. Realmente o tema é muito instigante, professor. E certamente, né, se continuássemos, teríamos, vai longe. Teríamos um tempo muito grande para discutir. Tá. Mas oportunidades outras virão, tá? E depois dessa sua magnífica palestra, né, nos dando um conhecimento por onde muitos realmente desconheciam ou trilhavam de uma maneira mais tênue, que foi realmente muito interessante, né? O senhor também fica com carteira de associado perene do grupo, Tá? Para
para nos nossos eventos também, né, quando tiver interesse no tema, né, temos a sua participação. Com E certeza. também outra oportunidade, né, talvez no momento em que tivermos os encontros físicos retornando novamente, né, nas reuniões almoço, daí tê-lo participando e um contato mais direto. Vai ser um Mas prazer. realmente foi muito bom, né? E lhe agradeço imensamente. Eu que agradeço aí a atenção de vocês e a gentileza do convite. Eu passo, então, para o Paulo Reves para as considerações finais. Muito obrigado à presença de todos. Obrigado, Vladimir. Nós queremos expressar a gratidão ao professor Edgar Roberto Kirchhoff pela instigante palestra proferida, a qual versou o livro do impresso ao digital. Também não posso deixar de registrar a gratidão e o reconhecimento pelas magníficas aulas que eu recebi do professor Edgar no período em que eu estive como aluno no programa de pós-graduação em educação na Universidade Luterana do Brasil, onde ele ministra aulas tanto no mestrado como no doutorado. Nós agradecemos e registramos a participação dos gestores da Micos, bem como das seguintes presenças: Eurico Rodrigues, do Rio de Janeiro, Eurico Rodrigues Filho, de Belo Horizonte, Tiago Jardim, Suzete da Costa, Onélio Luiz Soares Santos. Voltem sempre. Por derradeiro, informamos que no nosso próximo encontro, que será na quinta-feira do dia 9 de junho, no horário das 18h30 às 19h30, nós vamos contar com a presença do apresentador de televisão Henrique Castro Mendel, que fará uma abordagem sobre viagens. Ele dirige e apresenta o programa Destino Incomum, que é do canal denominado Travel Box Brasil. Amigos, nossos trabalhos estão encerrados. Nós desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Até breve. Até breve. Um grande abraço, pessoal. Boa noite, um abraço. Saúde. Obrigado. Boa noite. Um abraço, Boa Até logo, boa noite. Boa noite. Um abraço a todos aí do grupo. Um abraço, Paulo. E aí, Paulo Reis? Tudo